Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates. E hoje eu vim contar um pouquinho para vocês a diferença entre o método contemporâneo e o método do Pilates clássico. O meu primeiro contato com o Pilates foi um curso que eu fiz de Pilates contemporâneo em 2017 e trabalhei algum tempo com Pilates contemporâneo. A grande maioria das pessoas não sabe que existe diferença entre o clássico e o contemporâneo, porque afinal de contas o contemporâneo vem do clássico, então a base do contemporâneo, a grande maioria dos exercícios do contemporâneo existem no clássico, mas a diferença primordial do clássico para o contemporâneo são as coreografias que o Joseph fazia, as sequências que ele passava para alguns exercícios, para algumas séries. Então o Joseph ele tem uma série de Mat Pilates, que é a série no solo, que existe um começo, um meio e um fim. Ela tem toda uma coreografia e toda uma sequência para ser feita, que geralmente no contemporâneo não é usado, ou se é usado partes, quebrado essa rotina de exercícios. Ele também tem uma sequência no próprio Reformer, que é um dos aparelhos do Pilates, que também tem toda uma sequência, toda uma coreografia, coisa que também o contemporâneo acaba não fazendo ou faz parte só, O contemporâneo usa muita adaptação, não só de exercício, mas adaptação também de aparelho, O contemporâneo, que é o que mais tem no Brasil, é o que a gente mais vê, são estúdios de Pilates contemporâneo, O Pilates contemporâneo, ele tem quatro aparelhos, O Reformer, que é aquele grande que parece um carrinho, o Cadillac, que é aquele enorme que tem umas hastes do lado prateadas, o Leather Barrel, que parece um barril, e a Chair, que é uma cadeira, parece uma cadeira. O Pilates clássico, que foram equipamentos que foram fabricados e formatados pelo próprio Joseph, ele tem alguns aparelhos a mais, A cadeira, que no contemporâneo é uma só, no Pilates clássico são duas. Ela é dividida em duas cadeiras. Uma cadeira que chama Electric Chair, que é uma cadeira um pouco maior, ou High Chair, e uma cadeira que é menor, que é chamada de Wounded Chair. Existe diferença? Existe, porque quando você vai fazer o exercício, a biomecânica do exercício, ou seja, o jeito que você faz o exercício, ele é diferente em cada cadeira. Então existe sim diferença. Para se compactar mais os estúdios e para não precisar de espaços tão grandes em estúdios, acabou se fazendo das duas cadeiras uma cadeira só, que é a cadeira que a gente conhece como normal, como chair, que é essa que a gente vê no Pilates contemporâneo. E outros aparelhos também que o Pilates usava, que o contemporâneo não usa, que muita gente nunca nem ouviu falar ou nunca nem viu, que é o Peripole, que é uma haste. Depois eu coloco algumas fotos para vocês verem como é que são os aparelhos. A guilhotina, que no Brasil também não tem muitas, acho que tem 2 ou 3 escolas só que tem a guilhotina. O armchair, que é uma cadeira menor, ou baby chair, é uma cadeira menor que trabalha principalmente membro superior, então é muito legal para fazer exercício para membro superior. E uma outra coisa que também é muito diferente no contemporâneo e no clássico é que no clássico geralmente os estúdios são maiores. Então você tem 2 equipamentos geralmente de cada, no mínimo, Então 2 Reformers, 2 Cadillacs, 2 Wounded Chairs, 2 High Chairs, 2 Baby Chairs, todos de 2. Por quê? Porque a ideia é você dar aulas em grupo, mas não em rodízio como se faz no contemporâneo, Um faz no Cadillac, o outro faz no Reformer, o outro faz no solo. Não, todo mundo junto. Então todo mundo no Cadillac fazendo o mesmo exercício. Todo mundo no Reformer fazendo o mesmo exercício. Porque quando você vai corrigir, quando o instrutor vai corrigir o aluno, quando todo mundo está fazendo o mesmo exercício, é mais fácil. Então, a partir do momento que eu corrijo um aluno sobre alguma postura que ele está fazendo errada, automaticamente a pessoa que está fazendo junto, ela corrige. Porque não que ela esteja fazendo errado, mas porque você deu o toque verbal e a pessoa vai corrigir. Outra coisa também muito diferente é que no Pilates clássico tudo tem um começo, um meio e um fim, então a gente procura ter uma sequência.
E o aluno, ele não evolui, né, ele não passa de um básico para um intermediário se ele não tiver a base muito bem feita, muito bem definida, a musculatura muito bem modelada, porque senão ele não vai aguentar fazer o intermediário, pode acabar se machucando, ou durante um exercício que eu estou passando, que meu intuito é fortalecer abdômen, ele vai estar com fraqueza naquele abdômen ainda, não vai ter força suficiente e vai acabar usando uma outra estrutura. O que não vai ser o foco do exercício, né? Porque o foco do exercício seria fortalecer o abdômen, então não vai ser o foco do exercício e pode levar a possíveis desarmonias musculares, né? Em questão de força e também a possíveis lesões. Então esse é outro ponto bem legal do clássico. Hoje em dia eu uso mais o método clássico, não que eu não use o contemporâneo, porque a gente acaba misturando um pouco dos dois, mas hoje em dia eu uso muito o método clássico, é a minha grande paixão, é o que eu dou para os meus alunos, né, ou o que eu procuro dar mais para os meus alunos, e eu vejo um resultado maravilhoso. Então hoje foi isso, eu vim contar um pouquinho para vocês da diferença entre o clássico e o contemporâneo. Os dois métodos são ótimos, né? Os dois métodos eu indico muito. Eu acho legal também falar uma coisa antes de eu finalizar, que no clássico não tem esse negócio de que tem hoje, que é o Air Pilates, né? Com as pessoas na faixa, que é super lindo, é super bonito. Não que um estúdio que tenha o Air Pilates não seja clássico, porque como eu disse, ele pode trabalhar com os dois, ele pode trabalhar tanto com o contemporâneo quanto com o clássico, ele pode misturar. Então a pessoa pode sim ter uma base de clássico e trabalhar com contemporâneo. Só peço para vocês observarem bem os estúdios, verem bem onde vocês fazem exercício, sempre respeitarem o limite do corpo, né? Sempre prestarem atenção no que o corpo está falando. Se tiverem qualquer dúvida ou sugestão, pode me mandar que eu responderei com a maior gratidão. E então é isso por hoje, a gente se vê na próxima. Um beijo e até mais.